Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com o tema de equações exponenciais. Na aula passada, eu revisei com vocês as principais propriedades da potenciação e com isso, agora sim, nós vamos aprender como resolver equações exponenciais. Tranquilo? Então, primeiro vou retomar com vocês um pouco dessa definição e em seguida a gente vai fazer algumas aplicações em exemplos. Combinado? Tranquilo? Então, acompanha comigo na tela. Pessoal, então na aula passada, eu trouxe a seguinte relação aí para vocês. Pelo fato da função exponencial f de x igual a a elevado a x ser uma função que é injetora, nós podemos então concluir que potências iguais e de mesma base, elas vão ter os expoentes iguais, ou seja, a elevado a b é igual a elevado a c, vai ser b igual a c, ou seja, os seus expoentes serão iguais, sendo a maior do que zero e diferente de 1. Com isso, então, nós vamos ver alguns exemplos de como resolver equações exponenciais. Em primeiro lugar, só relembrando aí para vocês, o que são equações exponenciais? São equações em que a minha incógnita, que é a minha letra, ela está no meu expoente de uma potenciação. E como eu vou identificar se é uma equação ou não? Eu vou identificar que é uma equação por meio do sinal de igual, quando eu tenho, então, aí uma igualdade. Tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho aí 2 elevado a x igual a 64. Vejam, então, que eu tenho uma potência no primeiro membro com a incógnita no expoente e eu tenho o segundo membro, que é um termo numérico. O que eu vou fazer, então, para resolver essa minha equação exponencial? Eu vou tentar transformar esse meu segundo membro para uma potência também, mas uma potência de mesma base da que está no primeiro membro. Nesse caso, eu vou tentar transformar aí por uma potência de base 2. Uma forma que fica tranquila de vocês fazerem isso é por meio da fatoração. Vocês vão dividindo por 2, porque o número é par, e aí você vai descobrir a quantidade de vezes que esse número divide por 2. Então, por exemplo, 64 por 2 daria 32, aqui por 2 que daria 16, por 2 que daria 8, por 2 que daria 4, por 2 que daria 2 e por 2 que restaria 1. Vejam então que eu dividi por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ou seja, é a mesma coisa que escrever 2 elevado a sexta. Vejam então que eu escrevi em forma de potência com base 2. Agora então que eu tenho uma igualdade em que as bases são iguais, eu posso dizer também que os expoentes serão iguais. Então eu vou ter que o x é igual a 6, ou seja, a solução dessa minha equação exponencial é 6. Então, quando vocês forem resolver equações exponenciais, basta vocês transformarem o primeiro e o segundo membro para potências de mesma base, tá? Nesse caso, a nossa base foi 2 e é por isso que eu tentei fatorar esse meu número 64, ou seja, dividir ele sucessivamente por 2, certo? Tranquilo até aí? Então, vou trazer mais um exemplo um pouco mais difícil do que esse para vocês entenderem melhor. Tranquilo? Então, acompanha comigo na tela. O exemplo agora que eu trago para vocês é com uma raiz, Vejam então que eu tenho aí a raiz de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Nesse caso, pessoal, a primeira coisa a fazer é transformar essas raízes em potências. E aí a gente consegue analisar essas potências e igualar as suas bases, certo? E aí como é que eu faço para transformar uma raiz em potência? Tem aquela nossa regrinha, O que está na chuva vai para o sol, o que está no sol vai para a chuva. E aí a gente vai conseguir entender melhor como a gente vai fazer isso daí. Tranquilo? Então acompanha comigo que eu vou fazer uma observação aí para vocês. Então tem aqui raiz de 3 elevado a x. O
que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou transformar essa minha raiz em potência. Vejam, então, que essa é uma raiz quadrada. E no expoente do 3, se não tem nada, tem 1. Então, eu vou transformar essa minha raiz para um expoente fracionário. Então, vai ficar 3 elevado a. Vejam, então, que o 1 está dentro do guarda-chuva. Então, ele vai para fora, ou seja, ele vai para o numerador. E o índice da minha raiz vai para o denominador, o que está do lado de fora agora vai para debaixo do guarda-chuva. E tudo isso está sendo elevado a x. A mesma coisa eu faço com essa daqui, ó. Vejam que se não tem expoente nenhum, vai ter o número 1. Então, o que está dentro do guarda-chuva vai para fora e o que está do lado de fora agora vai para debaixo do guarda-chuva. Então, ficou 3 meio elevado a x, 81 elevado a 1/3. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou tentar, transformar esse meu 81 para a mesma base que eu tenho no primeiro membro. A base, nesse caso, é 3, certo? Então, eu vou fatorar esse meu 81 aqui por 3. Ou seja, eu vou dividir ele por 3 aqui, ó, sucessivas vezes. E vocês vão conseguir identificar que a gente vai dividir ele por 3 apenas 4 vezes. Ou seja, 81 pode ser escrito como 3 à quarta potência, que é o que está escrito aqui. Então, esse 3 à quarta potência ainda vai estar elevado ao meu expoente fracionário, que é 1/3. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar essas minhas potências de potências. Eu vou colocar 1 debaixo desse x e vou colocar 1 debaixo desse 4. E aí, eu multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, fica 3, na nossa base. 1 vezes x, x. 2 vezes 1, 2. Aqui, repita a minha base, que é o 3, multiplico 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3. Então, ficou assim. Vejam, então, que agora as bases são iguais, certo? Exatamente iguais. Então, se as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. Então, eu vou ter que x sobre 2 vai ser igual a 4/3. E aí, pessoal, eu posso multiplicar isso daqui, ó, cruzado, que seria x vezes 3, que é 3x, 4 vezes 2, que é 8. E aí, aquilo que está multiplicando, eu consigo passar dividindo. Então, x é igual a 8/3, e essa, então, é a solução da minha equação exponencial. Tranquilo? O único trabalho que a gente teve a mais aí é de trabalhar com as frações. Mas é simples da gente lembrar, que na multiplicação de frações, a gente multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Beleza? Fechou o segundo exemplo? Então, eu trouxe mais um exemplo aí para a gente poder analisar. Acompanha comigo. Eu trouxe, na verdade, vários exemplos aí, Mas eu trouxe aí o exemplo de letra C para a gente identificar bem o que a gente faz nesses casos. Vejam agora que a minha equação exponencial é 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2. Primeiro passo a fazer é trazer esse 2 aqui para o primeiro membro. Vejam, então, que aqui as bases já são iguais, mas o 4 não tem base igual. O que eu faço? Fatoro. Vou dividir esse 4 por 2, que dá 2, divido por 2, que dá 1. Ou seja, 4 ao quadrado a gente pode escrever como 2 ao quadrado. E aí, esse 2 ao quadrado eu multiplico por x, por isso que fica 2 elevado a 2x. Então, nós temos aí 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x menos 2. Para que, então, pessoal, eu consiga resolver essa equação, eu vou pegar esse meu 2 elevado a x e colocar ele igual a uma incógnita qualquer. Nesse caso, então, eu coloquei ele igual a y. E aí, então, no lugar do 2 elevado a 2x, eu vou colocar y ao quadrado. Y ao quadrado menos y menos 2. E aí, eu tenho uma equação do segundo grau. Basta, então, você resolver essa equação do segundo grau pela fórmula resolutiva de Bhaskara, e aí você encontraria duas soluções para essa sua equação exponencial. Vejam, então, que vocês precisariam lembrar de outro objeto de conhecimento para responder essa questão. E o outro objeto de conhecimento seria a equação do segundo grau. Tranquilo? Sim? Vamos ver, então, mais um exemplo comigo. Próximo exemplo, então. Não, aqui é só você ir resolvendo, não tem problema. Vamos agora, então, fazer um exercício. E aí eu coloquei bem grandão aí para vocês que esse exercício, ele não está no seu material. Tudo
tudo que está no seu material referente à equação exponencial a gente acabou de ver. Agora, o que eu tô trazendo aqui para vocês é algo extra, tá bom? Então, você pode anotar aí no seu caderno e no final da aula também eu vou indicar onde que vocês podem acessar esse material. Vamos então resolver essa questão comigo. Acompanha na tela. A questão então diz o seguinte: o valor de x que satisfaz a equação 3 elevado a x mais 1 igual a 81. O que eu vou fazer então? Primeira coisa é igualar as bases. Vejam que aqui é 3, então eu vou ter que tentar transformar esse 81, né, para uma base 3. Então, o que eu faço com esse meu 81? Eu fatoro, né? Lembra, é só vocês dividirem sucessivamente por 3, onde vocês iriam descobrir que seria o 3 dividido por 3 4 vezes, ou seja, 3 à quarta potência. Agora, então, que as suas bases estão iguais, é só você igualar os seus expoentes. Então, fica x mais 1 igual a 4. Vou levar, então, esse mais 1 como menos 1 para o segundo membro. Então, fica 4 menos 1. Portanto, x é igual a 3. Resolvi, então, a minha equação exponencial, tendo o x igual a 3 como a nossa solução. E aí, pessoal, eu vou continuar resolvendo mais exercícios com vocês na nossa próxima aula, tá? Vou trazer mais prática para vocês entenderem melhor. Mas por hoje é isso, vou só colocar aí na tela para vocês qual que é o link de acesso para essas atividades, tá? Fiquem de olho na tela. O link, então, para vocês acessarem essas atividades é esse, tá? Lá no site do Brasil Escola, está disponível para todos. E é isso, gente. Na próxima aula, então, eu vou retornar resolvendo mais atividades com vocês. Combinado? Então, muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!